força-tarefa do governo para atendimento da saúde, para distribuição de alimentos, não tem sido suficiente para reverter esse colapso humanitário e sanitário na terra indígena Yanomami. Por isso a gente está em contato neste momento com uma liderança indígena que vai conversar conosco, é o Júnior Recurari, que está conosco, Yanomami. Ele é presidente do Conselho Distrital da Saúde Indígena. A gente convidou a participar também conosco aqui o Igor Melo, que é o autor dessa reportagem. Olá, Júnior. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso UOL News. Não estou te ouvindo, ô Júnior, por favor, abre para gente aí o seu som. Oi, tá me ouvindo Estou te agora? ouvindo, sim. Boa tarde. Olá, boa tarde, obrigado me chamar para poder falar sobre assunto, né, do povo Yanomami, que durante 4 anos, 5 anos que a gente passamos, né, um tragédia que aconteceu aqui dentro do Brasil. Igor, parabéns pela reportagem. É uma reportagem que traz uma denúncia muito grave sobre o que não foi feito e o que foi feito de destruição, né, no governo Bolsonaro. Os documentos estão lá para que as pessoas tenham acesso, documentos com fotos, inclusive. Parabéns, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Thales, Júnior e também ao público. É uma situação, infelizmente, né, que levou a esse caos, essas cenas horríveis que a gente viu esse ano, que o Júnior está acompanhando, como ele falou, esse tempo todo lá dentro, e, assim, poderia ter sido evitado. Acho que a reportagem deixa bem claro isso, né? E aí eu até queria perguntar para o Júnior, justamente nesse ponto, né? Poderia ser evitado. Quando a gente vê as imagens da destruição, as imagens dos indígenas mortos, das crianças desnutridas, dói, né? E dói muito mais no povo Yanomami. Qual é a sensação, hein, Júnior, ao ver esses documentos, ao saber que foi por uma questão de opção não investigar, não punir os garimpos ilegais? Qual é essa sensação do povo Yanomami, Júnior? Então, várias vezes, né, nós Yanomami pedimos socorro, né, várias vezes nós Yanomami enviamos o documentos para o governo Bolsonaro, para o ministro da Saúde, para o ministro da Justiça, para o presidente da FUNAI, né, que a situação do povo Yanomami que estava desenhando, né, que há muitas mortes ao povo Yanomami, para evitar, né? Isso a gente ficamos muito revoltado, né? Que essa situação que a gente relatamos, que o governo Bolsonaro não protegeu nós Yanomami. Eu vi muitas crianças diante dos meus olhos, né? O povo Yanomami morrendo, muitas crianças morrendo por falta de assistência de saúde, porque os garimpeiros contaminaram nossas águas, né? Foram destruídos nossas águas, né? Onde crianças bebiam água limpa e agora estamos bebendo água contaminada de mercúrio, né? Então, isso é grande culpa do governo Bolsonaro, que deixou nós morrer, né? Que deixou nós sofrer sozinho no meio dos garimpeiros na terra indígena Yanomami. Muitos mulheres sofreram também, muitos adultos morreram de envenenamento, de assassino pelos garimpeiros na terra indígena Yanomami. Isso a gente já relatamos diante de todas as autoridades. Eles tinham conhecimento, o próprio vice-presidente da República, que é Milton Mourão, ele sabia que existia muitos garimpeiros na terra de Yanomami, mas simplesmente viraram costa para o povo Yanomami, não salvar o povo Yanomami. Sim, incentivou muito a entrar os garimpeiros na terra de Yanomami. A gente tivemos muito isso, entrar que o próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro,
viria para a terra indígena Yanomami para poder conversar com os carimpeiros na terra indígena Yanomami. Isso a gente ficamos muito chateados durante que por semana, cada 72 horas, cada 24 horas, 72 horas, crianças morriam, né? Então, aqueles 570 que foram registrados, que foram contados, né, oficialmente, tem mais ainda 300 crianças, a declaração de óbito ainda se inserir no sistema de saúde indígena, né, no sistema da saúde. Então, tem muitos, ainda a investigação dessas crianças que morreram por falta de atendimento, de malária, de desnutrição, de fome, as mulheres foram violentadas também pelos garimpeiros. Isso é que a gente enfrentamos durante 4, 5 anos aqui na terra indígena Yanomami. Ô Igor, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da sua apuração, né? Esses documentos que mostram justamente essa destruição. É muito forte aqui as palavras do Júnior, né? Que ele diz que viu a gente dele morrer, né? E percebe isso, a responsabilidade do governo. Esses documentos, eles foram engavetados, a reportagem fala isso, ô Igor. Eles foram recebidos pelo governo e foram colocados na gaveta, de verdade, isso? Sim, acho que é uma coisa, um termo bem literal mesmo, a gente falar em engavetar, porque eu acho que nesse caso o timing que as coisas aconteceram é muito importante. A FUNAI remete esses documentos para o Ministério da Justiça no começo de agosto. Esses documentos chegam lá no Ministério no dia 12 de agosto. Eles chegam para a Secretaria de Operações, que é a mesma secretaria que viria, assim, que se envolveu naquele dossiê contra os antifascistas e se envolveria nesse planejamento das blitzes da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Então, assim, era uma área dentro do Ministério da Justiça que era controlada muito de perto pelos ministros, primeiro pelo André Mendonça, na época do dossiê, e agora pelo Anderson Torres. Esses documentos eles começam a ser analisados de fato no dia 15 de agosto, que é a véspera do início da campanha eleitoral, da reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia 16, eles têm trânsito dentro do Ministério, se pede um parecer, uma análise com urgência, inclusive, a pessoa que despacha fala isso, só que essa análise nunca aconteceu. No dia 17, esse processo para de ser movimentado e ele só é recuperado agora em janeiro desse ano, já sob o governo Lula. Ou seja, a burocracia, a equipe do Torres tinha ciência do que estava acontecendo, eles receberam esse relatório da FUNAI, que é um relatório muito detalhado, com mais de 50 páginas. Ele não só tem fotos, como tem as coordenadas geográficas exatas de cada garimpo, de cada ponto de apoio do garimpo, de cada pista de pouso. Então, assim, isso tudo foi feito como uma diligência preparatória para uma grande operação. E essa operação simplesmente não foi feita por opção política, fica bem claro, assim. A gente traz, inclusive, uma entrevista que a gente fez com o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que foi citado pelo Júnior, e que era o presidente do Conselho da Amazônia, era o responsável pela essa articulação entre os órgãos para combater os crimes ambientais e tratar da questão da Amazônia, onde ele cita a campanha eleitoral abertamente. Ele fala que era início de período eleitoral e diz que não havia verbas. E eu quero destacar esse ponto porque, assim, isso me chamou muita atenção por 2 motivos. Primeiro, porque a gente viu o governo Bolsonaro, no segundo semestre do ano passado, gastando dezenas de bilhões de reais para tentar a reeleição, com uma série de fins de orçamento secreto, aumento do Auxílio Brasil, a gente viu esses gastos. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma estrutura de combate ao desmatamento e os crimes ambientais estruturada pelo IBAMA e pelos outros órgãos, que foi desmontada no governo Bolsonaro, e a opção do governo Bolsonaro foi gastar mais de R$500 bilhão com militares, fazendo GLOs ambientais, que não deram nenhum resultado. Então, assim, a gente tinha um governo que gastou R$500 bilhão para dar dinheiro para as Forças Armadas, e não tinha dinheiro para combater que no limite a gente pode considerar talvez um genocídio de um povo, assim, sabe? É muito chocante a gente ouvir isso, assim.